Oi, gente, muito bom dia, bem-vindos ao Segue o Fio dessa quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Nós vamos juntos nessa parceria maravilhosa de todas as manhãs até às 11 horas, aqui no YouTube de GZH e também no Gaúcha 2. Hoje, para repercutir bastante os jogos da noite passada, da dupla Grenal, o Inter que venceu o Santos pelo Campeonato Brasileiro e o Grêmio que empatou com a Alianza Lima e foi eliminado da Sul-Americana. Bom dia, consagrados. Quais as manchetes dessa quinta-feira? Não surpreende, né? Hoje, eu acho que aconteceu o esperado dentro do que o Grêmio vem jogando. O Grêmio dia 24... Dia 24 Quer uma manchete? Quer uma manchete? Eu gostaria, foi o que eu pedi. A arena é do Barcos. Hoje, isso? dia 24 de julho, é muito importante nós falarmos sobre a história do golfe no Rio Grande do Sul. Um esporte que tá crescendo? Tem uma história muito bonita no Rio Grande do Sul. Tu acha que ele está se popularizando aqui no estado? Então não há necessidade nenhuma de falarmos em outro assunto, senão na história do golfe do Rio Grande do Sul e os novos capítulos que o esporte está sendo determinado. E a gente pode falar também sobre o crescimento a qualidade do futebol peruano, né? Sem qualidade do dúvida. futebol peruano, né? O futebol peruano normalmente tem dificuldade para vencer times brasileiros, duelos. As coincidências... O Alianza Lima eliminou o Grêmio na Arena. O Melgar tinha eliminado o Inter no Beira-Rio. Futebol peruano triunfando em Porto Alegre. O time que... Não, tem só algo um pouquinho, em comum. Tem algo em comum. Só um pouquinho, tu não vai falar de eliminação do Inter hoje aqui. Tem algo em comum. Tu não vai lembrar a eliminação do Inter hoje aqui. Nessas eliminações, né? O que tem em comum entre o Inter eliminado pelo Melgar e o Grêmio do Alianza Lima? A culpa não é do treinador. Não, mas tem uma coincidência. A culpa não é, a culpa é dos jogadores. Isso. É da luz. Ontem eu acho que a luz da Arena, o Marcelo tem que trocar a luz de LED, que eu acho que atrapalhou o Grêmio ontem. Não foi o treinador. O treinador fez um trabalho maravilhoso. Quem era o técnico do Inter quando foi eliminado pelo Melgar? Mano Menezes. Jogou 90 minutos contra o Melgar, o poderoso Melgar, e não conseguiu fazer um gol no Beira-Rio. Tu tem uma bronca com o Mano Menezes, é uma desconfiança que eu tenho. Os fatos têm broncas com o Mano Menezes. O Mano Menezes, nas duas últimas passagens pelo futebol gaúcho, ele acumula eliminações. Venham comigo. Melgar, reservas do América Mineiro, Caxias na Série D, CSA da Série C e Alianza Lima. Essas são as 5 eliminações do Mano Menezes. E aí eu ainda vou ouvir que o Mano Menezes é um especialista em mata-mata. Matar o time que ele treina. Tu acha que ontem, se tivesse uma promoção de paninho no supermercado, a promoção teria esgotado? Eu não sei, mas se o treinador do Grêmio se chamasse Manuel Pinto de Sá. Lembra o Pinto de Sá, aquele do Vasco, usava bermuda na beira do campo? O chapeleta? Sapinto, esse aí, o Sapinto. O Chapeuzinho. O cara é igual ao Ribeiro Neto. Com o cabelo. De boina? Cara, o de boina é o outro. Ah, o outro. O Sapinto fosse o treinador do Grêmio hoje, essa hora ele tava indo já. Tava indo pra Se Lisboa. fosse argentino? Não, se fosse argentino, não deixava dar entrevista depois do jogo. Porque daí a gente não ia entender. Aliás, ontem a gente entendeu. Aliás, eu não entendi uma coisa. Que história é essa que os times do mundo iniciam na zona de construção com no mínimo 6 jogadores? Então, o que o futebol mundial tá usando hoje, o 3-2-5, 3-2-5, né? Que o time constrói na primeira zona, 3 mais 2, 5, e tem 5 lá na frente, que o Guardiola começou a fazer, e todo mundo faz do mundo inteiro, a gente viu no Mundial de Clubes. Isso não existe. Será que o Mano parou de ver futebol o quê? Em 2006, 2007? E tem alguém no departamento de futebol do Grêmio para questionar o Mano sobre esses absurdos? O Grêmio ontem, no primeiro tempo, precisava fazer 3 gols. 2 gols, pelo menos, para levar para os pênaltis. O Grêmio chutou 4 bolas a gol no primeiro tempo ontem, contra o Alianza Lima. Isso é um escândalo. O que o Grêmio ficou fazendo nos 20 dias que o Grêmio ficou treinando? O Grêmio não joga absolutamente nada. Nada. Começamos bem, mas minha assim, percepção... podemos tecer mais teses durante o fio? Claro. Vamos tocar direto Tu hoje. quer tocar direto? Azar do que foi produzido, do que foi separado, do que Vamos foi respeitar pensado. o programa, vamos respeitar Tá o programa. bom, muito obrigada. Então. Programa histórico. Primeiro de tudo, eu quero abrir a enquete do dia, tá? Que pergunta o seguinte: Mano Menezes corre risco de demissão após a eliminação de ontem? Sim ou não? Deixa o teu pitaco, vota aqui com a gente, daqui a pouco eu trago o resultado da galera. E quero também mandar um grande beijo, um grande abraço a toda a equipe que faz o Segue o Fio diariamente. Tem o Matheus Schenck na direção, Ana Ruff na direção de imagens, Leonardo Bandeira é o editor da arte, na operação do áudio Vicente Abreu e na coordenação Amanda Munhoz e Fernando Salvador. Bora pro nosso campinho e os titulares do dia. Rapidamente, porque os guris querem mesmo debater por aqui.
sempre para Fiat tá na mão. Condições especiais para você sair de Fiat 0 km. Grêmio eliminado da Sul-Americana, Santos e Inter e a vitória colorada lá na Vila Belmiro. A retomada da dupla Grenal. Tem também a classificação do Campeonato Brasileiro, que a gente vai dar uma passadinha para mostrar para vocês também. O craque do jogo de ontem, do Inter, quem será que foi escolhido grande destaque na Vila Belmiro? Vocês sabem quem, né? Mas daqui a pouco a gente revela. Tem também o Alan Rodrigues, mais o Carlos Vinícius, que são novidades aí, reforços para a dupla Grenal. E a nossa trend do momento, o Inter, que foi rebaixado no Brasileirão Sub-20. E o Grêmio, que escapou com muito mais sorte do que juízo. Assuntos de hoje aqui do Segue o Fio. Vamos lá, CCD, tu tá com a mão na cabeça, tu tá lamentando as críticas do Munari, mas também a eliminação do Grêmio. O que tu tá com o coração apertado hoje? Não, é que o Grêmio ontem escreveu mais uma página de uma crônica de incompetência, né? De incompetência. Essas coincidências que o Munari coloca, ele tem toda a razão. Contra fato não tem argumento. Né? O Grêmio já desde que chegou no Grêmio não ganhou nada. Ah, mas o problema não é ele. O problema nunca é, né? Nunca é. Olha essa defesa do goleiro. O problema nunca é. Aí quando o Edenilson foi pra lateral, que tu tirou do meio campo o jogador ruim, tem que pedir desculpa e sair. Futebol tem que ser assim. Pede desculpa e sai. Por quê? Porque tem outro que vai tentar e que se errar, pede desculpa e sai. Eu acho que em termos de análise do jogo, eu acho que tá legal, Kelly. Eu acho que o César fez uma análise aqui. Eu não consegui ver o jogo, mas agora tô vendo os lances aqui. Mas o Grêmio foi mais do mesmo, né? Um time que não tem potência, não tem força, não tem... Tu repete as coisas. Mas Vaguinha, não... olha só, Vaguinha. Mas Vaguinha, repete as coisas... Tu imagina eu abrir, tá? Abro o jogo. O Gustavo Martins é zagueiro, jogando de lateral direito. Ele não passou nenhuma vez. Num jogo tu precisa fazer 3 gols. Ele não passou nenhuma vez. O Wagner Leonardo, pelo lado direito, ontem ele cometeu erros por não usar o pé direito. Cara, que é um negócio assim... Claro, mas isso é erro anterior ao jogo, isso é erro de concepção de elenco. Aí ele jogou. De escolhas também. Aí o Kahneman, qual é a dificuldade do Kahneman? Jogar. Sair com a bola. Um contra um, o Guerreiro ontem não tocou na bola de novo. Ele é bom no 1 contra 1. Eu acho que a grande questão, César, que a partir desse momento o Grêmio não tem mais nenhuma competição a não ser o Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio vai focar no Campeonato Brasileiro. Cara, o cenário é terrível pro Grêmio. Terrível. É terrível, porque Mas o Grêmio terrível... não tem força, o Grêmio não tem potência, o Grêmio não tem qualidade. Bom, vai entrar dinheiro para... Vai entrar dinheiro não, o Grêmio vai contratar jogadores aí que estão em fim de contrato e há uma promessa do Marcelo Marques com o Celso Rigo de fazer uma grande contratação, não é isso? Olha, de novo, sem clubismo. Não vai resolver. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque o Mano Menezes, e eu às vezes trago esse assunto por aqui muito por uma promessa, digamos assim, que o comandante tricolor fez justamente antes da pausa, né? Que foi uma melhora de pelo menos 30%, né? Com o desempenho da equipe, com o elenco, uma evolução nesse período de muito treinamento. Mas ontem, inclusive, na entrevista depois do jogo... o Mano, ele disse que montou um meio-campo baseado naquele time que atuou contra o Cruzeiro e que acabou sendo derrotado, levou 4, enfim. Vamos ver aí a palavra do comandante tricolor. A formação do meio-campo passou pelo jogo do Mineirão. Aliás, quando fui jogar no Mineirão, eu entendia que nós tínhamos que tentar bloquear o volume do Cruzeiro também com posse de bola. Optamos por 2 volantes e todo mundo disse aí que eu fui ingênuo até porque achei que podia enfrentar o Cruzeiro com 2 volantes. Foi o time que menos concluiu contra o nosso gol com a qualidade que tem o líder do Campeonato Brasileiro. Então veja como a gente tem que cuidar com as análises, né? Eu penso que o caminho nosso é jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Porque eu vejo que com essa característica, de jogadores, a gente tem jogo e também pode se defender bem. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na temporada do Grêmio 2025, vai aparecer aí na tela para vocês acompanharem junto com a gente o que temos até então. O Grêmio, vice do Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, foi eliminado sem vencer nenhum jogo no tempo normal. Na Sul-Americana, segundo colocado do seu grupo, ficou atrás do Godoy Cruz e foi eliminado agora na repescagem. E no Brasileirão é o 13º com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas depois de 14 jogos.
CCD, eu te pergunto, por que o Grêmio não está conseguindo apresentar a evolução que o Mano acreditava que aconteceria? Eu continuo achando que existe, para quem trabalha nesse ambiente, nesse redemoinho absurdo que é o futebol, tu não consegue entender, tu tem muita dificuldade de fazer diagnóstico. Um amigo meu hoje me mandou uma frase e disse que eu estou usando muito a frase assim, o Grêmio precisa entender o que está acontecendo. Ele disse que tu usa muito essa frase há bastante tempo. E essa frase é talvez a grande frase do Grêmio nesse momento. O Grêmio não lê o que está acontecendo. Se vocês prestarem atenção, o Grêmio está mudando de time todo ano. E o Grêmio está mudando de time todo ano, gastando cada vez mais. E algumas coisas lógicas seguem rigorosamente a mesma, ou as mesmas. Então, quando o Mano diz uma coisa dessas, ele diz... É uma frase tão sem conteúdo, que deixa a gente assim... Pô, mano, é quase um ditadinho, né? Quase aquela coisa assim do jargão popular. Vem cá, ontem a bola precisa passar pelos volantes para chegar com qualidade. Os teus volantes não deram um passo para frente. Nenhum. O Grêmio começou a dar passo para frente quando tiraram os volantes. Por que nós vamos insistir com os volantes? A primeira frase do Mano foi os volantes. Os dois volantes. Mas qual é a solução aí que tá? Não, a solução do Grêmio... A tua bronca é com Dô divide assante. Não, a minha bronca é com o conceito, entendeu? O que acontece? Vaguinha, quando tu gasta muito, tu obrigatoriamente tem que ter... Não, mas César, o Grêmio desculpa, contratou... César. Desculpa, Cezinha. O conceito já foi. O conceito acabou. O conceito tu pode, daqui pra frente, tentar remendar alguma coisa. Tu tem que olhar pra realidade. O conceito já era. A realidade... O conceito já está estabelecido. A realidade é, tu tem Dô divide assante. Quem mais tu tem pra abrir o meio campo? Hoje ninguém. Então... A realidade, só um pouquinho. A realidade... Olha aqui. Chegou Vem cá, a Maurício Saraiva, me ajuda aqui, Maurício nos Saraiva. comentários do Grupo RBS. Chegou a sensatez e a modéstia. Tu acha que faltou Isso. mais um volante ontem? Ele tava meio faceiro, né? Vocês parem de fazer bandalha em cima do César só porque ele tá eliminado. Não, que hoje é eu- assim, Me já diz, disse- seu Maurício, aproveitando que tu tá quer falar de aqui. golfe hoje. Por que o Grêmio não tá apresentando a evolução que o Mano Menezes acreditava que apresentaria? Você tá com tempo, Ken? Tô. Tenho ainda, 45 minutos de programa. É que não é do seu tempo, porque você é uma mulher, além de competente, linda, jovem, você não é do seu tempo, tio Tony. Tio Tony foi um mágico local que tinha um programa de TV aqui. E tio Tony é o nome dele. Senta Não que existe lá magia vem no futebol. história. Então, vai dar. Sim, mas por que vai dar? Porque o estado está cheio? Não é suficiente. Porque o Riquelme não foi suficiente. E aí tem que entrar no raciocínio do Pedro Ernesto Tenardim. Agora é um campeonato só para cumprir a missão da travessia. Fica na Série A. Não vem com o quarto rebaixamento. O César está botando meu nome embaixo do pé de Xangô. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. Mentalmente está me desossando nesse momento. Mas é isso, César. Ele tá concordando Eu tô também. tentando, Maurício, eu tentei propor aqui no programa. Cadê a voz desse homem? Hoje é dia 24 de julho. Falta quantos pontos pra E eu Paris? pensei, pô, hoje é um dia importante pra gente falar da história do golfe no Rio Grande do Sul. O pessoal não quis. O pessoal não quis, Maurício. Já atrapalhei o suficiente, Cristiano. Beijo. Vamos achar esses pontos aí, depois vamos fazer uma matemática. Obrigada, seu Maurício. Mas eu acho claramente, tá? Claramente Mua. que... Tchau, Grande Maurício. presença, obrigada. Só um Valeu. pouquinho, Só um pouquinho. Valeu pela Onde nós participação. paramos? Nós paramos com o Munari se revoltando. Eu quero falar daqui, mostrar aquele quadro novo. Eu não posso perder esse momento da revolta Eu do quero Munari. falar do quadro. Porque Tá. o quadro ali mostra os fracassos do Grêmio no ano. Tá. Alguns fracassos foram até 16 de abril. Em 16 de abril, nós nos sentamos todos nós aqui, concluímos no Rio Grande do Sul inteiro, de que tinha que trocar o treinador, porque o trabalho era horroroso do treinador, né? Aí saiu o treinador. E aí o Grêmio, que tinha empatado com o São Raimundo e com o Atlético na Copa do Brasil, que era terrível, perdeu para o CSA em Alagoas, empatou na Arena e foi demitido. O Grêmio, que tinha vencido o Luquenho e o Grau na Sul-Americana, e a gente achou que as atuações foram ruins, porque vencer do jeito que o Grêmio venceu era pouco. O Grêmio depois voltou a enfrentar o Grau e empatou. Ganhou do Luquenho no final com o gol do Riquelme, empatou 2 vezes com o Godoy Cruz, perdeu pro Aliança Lima lá e empatou com o Aliança Lima aqui. O Grêmio jogou 6 jogos com o novo treinador na Sul-Americana. Repito, 2 vezes Godoy Cruz, 2 vezes Aliança Lima, Atlético Grau e Luquenho. Ganhou um jogo, 1 de 6 na Sul-Americana e caiu na Copa do Brasil para um time da Série C.
E o Brasileirão tá nessa situação aí. Voltou da parada de 20 dias, que se prometeu que ia melhorar fisicamente, porque o trabalho anterior vamos lembrar o que foi dito. O trabalho anterior, físico, foi ruim, os jogadores estavam sem força, eles iam treinar 20 dias com força e iam voltar bem. Cristiano Munari dizia aqui todos os dias, o problema não é físico, o problema é tático, o problema é treinamento, esse time tá mal montado. Voltou depois de 20 dias. Hoje ninguém mais fala da preparação física anterior, né? Então, porque não tem mais físico, tá aparecendo o que eu disse que antes. Quem ouve esse programa, você já sabia que isso ia acontecer. Agora eu queria mandar um recado pro nosso Marcelo Marques, futuro presidente do Grêmio. Porque quando o Marcelo Marques colocou 130 milhões para comprar um estádio, algumas pessoas disseram assim, isso é loucura, o cara tá comprando um estádio pro clube de futebol. E eu nunca achei loucura, eu achei maravilhoso, eu achei... Todo mundo, quando criança, adolescente, conversando com os amigos, chegou e disse, se eu fosse milionário, eu ia ajudar meu time, eu ia comprar um jogador. Sabe o que eu dizia? Eu dizia o seguinte, se eu tivesse $1 milhão, eu compraria o Maradona pro Inter. Aí ó, imagina. Eu dizia isso. Então, mas aí, só que agora o Marcelo já comprou o estádio, ontem o Grêmio jogou no estádio seu. E ainda estão querendo agora que o Marcelo contrate jogador, né? Toda hora a gente vê alguém pedindo, agora o Marcelo vai ter que ajudar e tal. Se eu fosse Marcelo Marques, tivesse hoje 50, 60 milhões no bolso, eu de jeito nenhum colocaria nesse time aí. Porque esse treinador aí vai fazer esse jogador desvalorizar. Nenhum jogador nesse time aí vai entrar e vai jogar bem. Eu tenho até exemplos, por exemplo. Sabe quem foi o artilheiro do Brasileirão do ano passado? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto, um ano antes, trabalhando com o Mano, era meme nacional, todo mundo falava mal, não conseguia jogar nada, não jogava nada. Se a gente for olhar, olhem as temporadas do Cano e veem quando que o Cano fez menos gols no Brasileirão. Curiosamente, foi o ano passado. Nossa, que coincidência. Bom, tem um jogador... Me parece que tu estás criticando o Mano Menezes. Tem um jogador que foi vendido semana passada pelo Betis pro Atlético de Madrid, que tem como treinador um cidadão que não sabe nada de volante, um tal de Diego Pablo Simeone. Sabe nada de volante, Diego Pablo Simeone, contratou o Johnny. Quando o Johnny jogava num time de Porto Alegre do outro lado, o Inter, a discussão era que o Johnny não podia ser o 5 e aí trouxeram o Baralhas, porque o Johnny não dava pra ser 5. Sempre gostei do Johnny. Ontem também no jogo que o Cano fez gol, sabe quem fez gol? O Maurício. E o Maurício teve um Grenal que o Inter foi jogar contra o Grêmio. O Maurício era o meia-direita do Inter, foi sacado do time pra jogar o Baralhas porque o Johnny tinha que jogar aberto pra marcar subidas do Reinaldo. E o Inter perdeu o Grenal. Então assim, ó, se o senhor Marcelo Marques tiver colocar um jogador de 50 milhões nas mãos do Mano Menezes, esse cara em dezembro vai valer 30. Esse time aí, pega o melhor meia do Brasil, Matheus Pereira, bota nesse time, não vai jogar. Pega o Arrascaeta, bota nesse time, não vai jogar. Esse time, dessa ideia de jogo aí, essa concepção de jogo, que se constrói jogo com 6, que todo mundo no mundo constrói com 6. Ele vai embora hoje. Que eu não sei que futebol que estão vendo em 2025 que se constrói com 3, porque todo mundo usando 3-2-5. Alguns times usam até o Chelsea contra o Palmeiras, eram 3-1-6 na fase ofensiva. E o treinador disse que com 6... Com essa ideia aí, Marcelo Marques, meu recado pra ti, se tu botar dinheiro aí, tu vai perder o dinheiro. Tá não bom. vai dar certo. O CCD foi ler um jornalzinho ali pra parar de ouvir o Munari, que hoje tá azedinho. O Munari, na verdade, o Munari é a voz mais forte da imprensa do Rio Grande do Sul hoje. Ele é. Ele é a Sem voz dúvida. mais forte da imprensa do Rio Grande do Sul hoje. Pelo menos da crítica é. Porque deu de paninho. Deu de paninho. Fizeram a promoção ontem no Zafari de paninhos. Esgotou. Esgotou porque todo mundo passa paninho. O Grêmio foi eliminado de novo num play-off. Parecia ontem a decisão da Libertadores da América. O pré-jogo da Arena ontem, meu Deus do céu. Churrasco pra tudo quanto é lado. O entorno da Arena parecia um ambiente de decisão de Libertadores da América. Só que a repercussão da eliminação em um play-off... Aí não tem a mesma medida. E o Munari tá aqui, ó. A voz forte da imprensa do Rio Grande do Sul tá aqui hoje no Segue o Fio. Tá, deixa eu dar aqui hoje, porque se é no Inter, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se é uma eliminação num play-off como foi o ano passado? Mas com razão, teve crise. Eu fiz crise. Não, é que antes o Inter trocou o técnico antes, né? Em 2024 e também tivemos fortes críticas por aqui. Não, e o Inter trocou o técnico antes. Não sei o Inter... se não segue o fio, mas eu digo na firma. O Inter fez... Não, ele ainda tá. E o Inter trocou antes. Né? Já estouramos o fio. Tá, vamos. Já falamos Qual bastante. É o próximo? Tem vários temas aqui, mas vamos pegar antes... um café, então. Tá, eu quero ler o comentário da galera que tá mandando a 1000 aqui no chat. O Grêmio me ilude, diz que o Munari tá mais revoltado que o CCD hoje, sem dúvida alguma. Tá muito mais revoltado. Quem mais? A Tá Souza.
Munari deve tomar vinagre no café da manhã. Que homem azedo. Talvez um pouquinho mais azedo que o limão seja mesmo o vinagre. Come a casca do Vieira. limão. Exatamente. O Guilherme Vieira Borer. Vocês debocharam de mim? Do chá, limão, mel e gengibre. Viu como eu melhorei? Melhorasse? Um dia. Que bom, querido, Viu? que bom. Sem remédio. Chá, limão, gengibre e mel. E Benegri. Benegripe também. Mas não é pra fazer propaganda do remédio? O Guilherme Vieira diz que o Limunari tá com sangue azul hoje. Ó, tem muita coisa chegando por aqui. A galera também mandou alguns comentários sobre o Grêmio. O Vitor Forest diz que o Gustavo Martins não ser titular no time do Grêmio é uma sacanagem. Mas não vou conseguir ler mais comentários que o Munari tá se finando de rir aqui. Tá rindo Ele fez demais. comprar o Benegripe, foi isso? Ele fez assim, deu, melhorei. O que é que tu fez? E o Rafael... Sem remédio. O Rafael... Tomei Ei. gengibre, limão, Deu? Chegou? E Não um consegue. remédio. É uma falta, né, de respeito com a comandante esse programa que é absurda. O Rafael Oliveira diz que está em Dublin, na Irlanda, curtindo o Segue o Fio e feliz com a vitória do Colorado. Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Vão mandando seus comentários por aqui. Daqui a pouco eu dou mais uma passadinha no nosso chat. Agora, então, vamos falar da vitória do Inter sobre o Santos na Vila Belmiro. Resultado super importante, com um belo embate ali entre Alan Patrick e Neymar, e quem levou a melhor foi o Alan Patrick, escolhido inclusive o craque do jogo, né, na transmissão de ontem da Rádio Gaúcha. O que tu achou desse Inter do Roger Machado? Eu achei que foi foi um grande jogo de futebol, tá? Foi um jogo que teve lances de ataque, lances de gol dos dois lados, no primeiro e no segundo tempo. Um jogo muito movimentado, e o Inter saiu melhor, né? Saiu como o vencedor deste duelo. Eu coloco aqui a vitória na conta de duas pessoas, tá? Primeiro, o Roger Machado, que organizou muito bem o time. Tá? O Roger teve tempo para trabalhar, não fez uma grande partida. Esse goleiro fez, Vaguinha! Mas que goleiro é esse, Vaguinha? A definição do Carboneiro, maravilhosa. Olha lá, ó. Teu goleiro é o Thiago Volpe. Tu vai reclamar do goleiro do Santos. O Roger Machado, que organizou muito bem o time. O Inter ontem fez uma partida assim segura até certo ponto, porque jogar contra o Santos na Vila Belmiro não é fácil, Kelly. Já fez jogo lá? Já trabalhou na Vila Belmiro não trabalhei. Trabalhei em jogos lá já. É um terror. É um ambiente completamente diferente de qualquer outro estádio. É um alçapão, é um caldeirão. O Santos vai pra cima, é muito difícil jogar lá. Mesmo assim, o Inter teve um bom comportamento no primeiro tempo. E o Roger, e muito por conta do Roger, tá? Então, vai pra conta dele esse crédito. E porque o Inter tem Alan Patrick, né? O Alan Patrick ontem, de novo. E quando o Alan Patrick joga, esquece, o Inter ganha o jogo. O Alan Patrick ontem, a primeira bola que ele recebe, ele faz o que todo mundo viu. Ele dá um passe nas costas do marcador, um passe milimétrico pro Carboneiro abrir o jogo. E aí tu sai em vantagem. O Inter que invariavelmente saía perdendo nos jogos, fora de casa. Ontem o Inter saiu ganhando, aí é outra pegada. Aí ele perde o gol, né? O Alan Patrick perdeu um gol também. Mas depois ele cava o pênalti, porque ele balança em cima do marcador e faz o cruzamento, o jogador mete a mão na bola, pênalti. Ele tem humildade, deixa o Borré bater, o Borré faz o 2-0. E aí, claro, pressão natural. Lamentei muito o fato de o Rocher ter sofrido o gol, a defesa ter sofrido o gol, porque no retorno dele, né, 3 jogos, seria muito legal ter essa marca de 3 jogos e nenhum gol sofrido. De todo modo, ele faz uma grande defesa ainda no final, que a bola bate na trave e escorre na linha. E, então a gente tem muitos aspectos positivos para comemorar, temos motivos para vibrar com a 3ª vitória consecutiva. Agora o Inter tem o Vasco, e eu já tô olhando para a parte de cima da tabela. Eu já tô assim, ó, Kelly, ó. Já tô olhando lá assim, tropeçou, Cruzeiro tropeçou, já perdeu 2 pontinhos. Tem um jogo a mais que o Inter. Não deixa chegar, não deixa o Coloradinho chegar. A gente vai passar na classificação daqui a pouquinho, mas só para quem tá nos ouvindo, o Inter tá em 10º com 20 pontos. Eu queria valorizar aqui a importância de um grande goleiro. Porque ontem, por exemplo, o Vaguinha faz análise, eu acho que ele faz análise perfeita do jogo, mas tem algo que é impactante, né? São 3 bolas na trave do Santos. O Santos pressionou também. Tem uma que seria até falha dele. Mas o goleiro bom, o goleiro tem sorte também, sabe? O goleiro tem sorte também. Aquele lance, Vaguinho, é um lance de sorte também, né? Qual? Esse aí? Não, esse até não. Mas o outro é um lance de sorte, porque ele sai mal, né?
Aquele que o bate lance na que cabeça Foi o erro dele na partida. Aquela que ele sai meio... A Sai. bola dá uma... engana ele, entendeu? Ele sai mal. O que o menino Ney tá Não, mas fazendo ali? assim, sobre Não, o... é que o Neymar achou que tinha bola e tinha Rapidinho, entrado. sobre o Rocher, tá? Nesse E aí? momento ele tá brigando com o torcedor. Sobre o Rocher, Ele Kelly. comemorou o gol que não foi e depois brigou com o torcedor, é isso? Ele foi criticado e foi lá responder. Sobre o Rocher, o Rocher é o seguinte, tu senta pra ver o jogo do Inter, tu sabe que tu tem um goleiro que te passa confiança. gente. Isso aí. E isso transmite pro teu jogador também. Claro, tu passa pro sistema defensivo, tu senta ali pra ver, poxa, esse cara vai sair do gol, óbvio. esse cara vai fazer uma grande Já o defesa. meu goleiro, o cara tem que ir no jogo com o desfibrilador, né? Não, então ele falhou, ele teve uma saída de bola equivocada, só que é outro padrão de goleiro. Cara, é que o futebol não dá pra gente colocar dessa forma, mas se é o Antony, eu não sei se o Inter ganha o jogo. Não, se o Rocher não tivesse machucado no começo do Brasileirão, o Inter teria uns 5, 6 pontos a mais. Não tem a menor dúvida disso. O goleiro... Tem a menor dúvida ele disso. toma 3 bolas Fez na muita trave. falta, o Rocher. Três bolas é na muita trave, diferença. 2 gente. corre a linha. É muita diferença. Agora o empresário que queria aumento do Antony, eu sou o Barcel, eu digo, meu amigo, o goleiro reserva. Fica na tua. Tá, e olha só, o Roger teve uma arrancada importante, né, no início da sua chegada aqui no Inter, teve uma sequência de vitórias que foi significativa. Será que agora, com a promessa também de uma retomada no Campeonato Brasileiro, isso pode acontecer? Já são 3 vitórias seguidas. Eu acho difícil porque agora vem os mata-matas, né? Por exemplo, domingo já pode ser que o Roger tenha que preservar alguns jogadores por causa do jogo contra o Fluminense. E aí pode faltar algumas peças. Mas ontem, assim, o Roger foi muito bem. Até falava ontem sobre a formação do Santos, né? E de fato, o Kleber Xavier... foi com a formação que a gente projetou aqui, com o Roweser pelo lado direito, e assim, era um jogo que o Inter ia ter espaço. O Inter aproveitou exatamente isso, né? O gol, por exemplo, do Carboneira é naquele setor ali, setor esquerdo do Inter, direito do Santos, as costas do lateral, mas enfim, o Santos era um time montado para atacar e que ia ter dificuldade sem a bola. E o grande mérito do Roger ontem foi exatamente isso, foi começar o jogo atacando. O Inter não foi lá para se defender. O primeiro tempo do Inter foi bem melhor do que o Santos. O gol, eu acho o gol, você até falado do goleiro, mas a definição do Carboneira é muito boa. A maneira como ele define o lance, ameaçando bater no lado, e quando o goleiro acaba sendo enganado, ele consegue trazer para Achou dentro. que o goleiro falhou no lance, César? Eu acho estranho porque ele sai do gol, né? Mas é que Ele achou que o Carboneiro Carboneiro ia ia dar um jogar passe, porque claro. o Borré tá entrando livre do outro lado. Não, eu entendi, mas eu acho Não, que o ali, Carboneiro- eu acho que ali tu não tem que decidir. mas depois enfim. o Wesley tem uma chance Tanto que é que ele sai certo, do Wesley ele defende, né? mas ele não sai do gol. Mas tem a definição, né? O Mas tudo Carboneiro bem, mas definindo melhor que o Wesley. é que eu não quero, parece que o cara quer tirar merda, não quero. Eu achei estranho só que ele sai do gol. Agora, o que acontece, é preciso dizer aí, esse é o jogo que o Inter gosta. É o jogo que o Inter bota uma linha um pouco atrás, sai um pouco no erro do adversário. Os melhores momentos do Inter fora de casa do ano passado foram assim. Esse modelo de time, saindo um pouco no contra-ataque, se defendendo do jeito que dá. Mas ontem marcou um pouco mais alto no primeiro tempo, eu adiantou a marcação no primeiro só tempo. achei que eu não tinha visto. Eu né? acho que no segundo, Eu achei que quando o entra o Inter Benítez... cedeu muitas oportunidades, né? Até vou ver o tempo aqui. Tem muita oportunidade clara aí. Então, aí é que tá. É que esse é um problema do Inter. Naqueles jogos que o Roger recuou o time e o Inter sofreu, a gente dizia que o Inter é um time que, pra defender em linha baixa, o Inter acaba sofrendo porque o Inter não... Os zagueiros do Inter, eles não são caras tão bons em proteção de área, nem os volantes. O que é o Vitão? Qual é o ponto fraco que o Vitão tem? A bola aérea. Então, quando tu já tá com linha baixa e começa a cruzar muita bola em cima do Vitão, tu tá explorando o ponto fraco dele. Quando o Inter tá jogando adiantado, o Vitão é um zagueiro que tem velocidade, é um cara bom de duelo, aí ele defende da maneira que ele defende melhor. Eu tava até olhando aqui a hora que entrou o Benítez, já foi no final, né, que o Benítez entra ali no lugar do Wesley. Ele colocou Benítez, Aguirre, ali, que é uma ideia que ele falou que pode fazer em outros momentos. Mas assim, o Inter, o Thiago Maia não é um volante também, o cão de guarda e tal, é um time mais pra jogar. Por isso que favorece pro Inter o jogo, que o Inter adianta a marcação, que o Inter tem mais a bola, esse time vai render mais, ele vai sofrer quando tiver que marcar mais baixo. Só que o Vitória de ontem, ela tem mais um ponto positivo em relação à sequência. Permite ao Roger dosar alguns jogadores para chegar contra o Fluminense descansado. Daqui a pouco o Alan Patrick não tem necessidade, por exemplo, de jogar contra o Vasco. Eu não escalaria. Daqui a pouco ali, Borré, joga o Valência esse jogo, Bernabé que tá voltando de lesão. Eu descansaria alguns jogadores. O Vitão tá suspenso, né? Tá fora já por isso. Então tá fora. Eu descansaria alguns jogadores para chegar com o tanque cheio contra o Fluminense, porque o Fluminense não é ganhar. O ideal é do Fluminense ganhar no mínimo de 2-0, fazer uma vantagem, porque depois vai decidir no Rio. Ter feito 9 pontos nesses 3 primeiros jogos aí, permite ao Inter poder valorizar mais o Brasileirão, que o Fluminense não vai poder fazer, né? Porque perdeu os 3 jogos nessa volta.
Comentários da galera aqui no nosso chat. O Antônio Luiz Dantas Costa diz que o Vitor Gabriel não pode errar passes na frente da área como ontem. E tem o Matheus Correia, que também concorda um pouquinho ali com essa situação de erro de passe. Ele é Matheus Correia. Bom dia, gente. Uma crítica para o Inter ontem foram as saídas de bola erradas, por várias vezes, né? O sufoco da marcação alta do Santos funcionou muito, mas muitos erros de passe para a saída da zaga. É que o Santos encaixou bem a marcação, especialmente ali no segundo tempo. O Inter ficou sem saída e dificultou um pouco. E aí, ao forçar o passe para sair com qualidade, realmente o Inter errou na saída com o Luiz Otávio, que entrou e entrou bem de novo, tá? O Guri entrou bem de novo, marcando com personalidade, mas ele teve um erro de passe. O Vitor Gabriel também teve 2 erros ali. Corrigi isso aí e, Kelly, Campeonato Brasileiro, eu concordo mais ou menos com o Munari. Tem que dar uma olhadinha com calma no elenco, mas não dá para começar a preservar no campeonato. Acho que o Inter criou uma gordurinha agora, mas a gordura... Gordurinha para rebaixamento. Não. Queimou a gordurinha que eu digo na largada agora de 3 jogos. O que se imaginava? Bom, vai ganhar os 2 jogos em casa e aí o jogo contra o Santos, tu não sabe o que vem. Sim. Né? Pode vir um empate ou pode vir uma derrota. Ganhou do Santos. Tu criou uma gordurinha momentânea para fazer esse tipo de escolha contra o Vasco da Gama. Mas não dá para esquecer o campeonato. Não dá para esquecer o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense, 3 derrotas consecutivas, né? Voltou e perdeu as 3. Tem perspectiva positiva para quarta-feira que vem. Vamos lotar o Beira-Rio. 2 jogos, pegou o Palmeiras. Beira-Rio é nosso! Pra... Vamos fazer uma campanha, o Beira-Rio é nosso, pra gente ver se engaja como engajou ontem. O Beira-Rio é nosso! Vamos lotar, vamos fazer churrasco. Desde 1969 o Beira-Rio é nosso. Só tem que avisar que tem uma parte do Beira-Rio lá que não dá nem pra comprar ingresso. Parece que não pode comprar ingresso? Eu posso. E tem outra também. Nunca fez uma ação no Beira-Rio lá? Quando tu ligar lá pra... Machucou? O Beira-Rio te machuca, né? Quando tu ligar lá pra... Beira-Rio te machuca, Quando tu né? ligar lá pra... Mas não quero falar, isso é coisa de quinta série, não tô afim. Eles pegam o São Paulo, Não, mas tá? é que aqui a gente tem, né? Não, é que eu não Domingo. Vivência de quinta Momento série. quinta série, eu não tô afim. Tá bom. Eu tô com as escalações das eliminações do Grêmio. Se vocês quiserem falar sobre isso, a gente fala depois. Tá, beleza. Deixa eu só dizer aqui uma coisa rapidinho pro Vaguinha responder. O Vitor pergunta, ninguém vai comentar o óbvio, Carboneiro é titular. Sim, o Carboneiro merece essa sequência. Não tem nenhuma discussão em relação a isso. É bom jogador que gosta de ficar manejar la pelota, segura o jogo, vai pra cima. Titular absoluto do time do Inter hoje. Não O tem nem Carboneiro, discussão. o único problema dele tá nas lesões. Quando ele jogou, o ano dele é muito melhor que o Wesley. O desempenho dele é muito melhor. Se em algum momento o Roger quiser colocar o Tabata pela direita pra ter mais um meia, hoje o candidato a sair é o Wesley, não ele. Vamos fazer um 2 em 1 aqui, gente, porque Só são um pouquinho, dois... o Wesley, ele tá jogando na posição que não é a dele, gente. Pelo amor de Deus. Agora, né? Mas Aí quando o tá sendo Carboneiro... injusto com ele. Não, mas quando o Carboneiro teve machucado, ele jogou pela esquerda. E ele tem um gol no ano, só um atacante, César. Eu sei, mas a preferência dele tá... Ele é que tá se doando pelo time, né? Tá. Sim. Vamos fazer um 2 em 1 por aqui. Vou colocar 2 assuntos para vocês debaterem ao longo de um fio só, tá? Porque assim, ó, é uma grenalização que a gente vai fazer por aqui. O Grêmio teve 5 dias a menos de férias em relação ao Inter nessa pausa para o Mundial de Clubes, voltou a treinar antes dos colorados, mas desde a pausa o Grêmio não venceu nenhum jogo e o Inter emendou aí 3 vitórias seguidas. Como explicar essa situação? E a gente vai fazer isso olhando para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e inclusive para esse Inter que chega embalado para encarar daqui a pouquinho, logo adiante, o Vasco pelo Brasileirão e o Fluminense do Renato, que também tem 3 derrotas seguidas depois do Mundial. Isso é fácil de explicar, né? O Inter trabalhou melhor que o Grêmio. Simples. O Roger trabalhou bem, o Roger corrigiu algumas coisas. Isso aí, o Inter tem mais time. Não, mas é que o Grêmio não pegou... O Inter tá na zona de rebaixamento porque esticou a corda na Libertadores, perdeu jogadores importantes. Pega a escala... Pede pro Schenck aí, ou tu mesmo, Kelly, por favor, a escalação do Inter contra o Atlético Mineiro lá em BH na última rodada antes da parada. É um time completamente descaracterizado. Mas, quando exemplo, voltam jogadores... O time do Fluminense que perde aqui não era tão descaracterizado. Mas tava cansado, o time tava completamente cansado, morto. Mas isso vai porque acontecer de novo. Tava com a corda esticada na Libertadores. Mas o ponto aí é por que o Inter voltou ganhando. Escalação: Antony, Aguirre, Vitão, Juninho, o Ramon começou o jogo, Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Tabata
e Borré. Tá faltando um, eu acho. E Wesley, Wesley. faltou Wesley. É um time completamente descaracterizado, gente. Aí Não, perde mas- a ideia, o time afunda, não tem como. Tá, mas a gente não tá falando do antes, a gente tá falando do pós. Por que o Grêmio voltou mal e o Inter voltou bem? Porque o Inter trabalhou o bem. Inter não é só Essa isso, desculpa de cara. jogador, ela só vale, ela não pode valer, eu não vou deixar isso daí passar. Não pode pegar o Grêmio e botar nos jogadores. O Grêmio, nesses jogos, teve o Cruzeiro. Beleza. Cruzeiro é muito melhor que o Grêmio. O Vasco não tem jogadores melhores que o Grêmio. O Aliança Lima não tem jogadores. O Grêmio tomou gol do Barcos ontem. O Barcos com 41 anos, pelo amor de Deus. Não é por causa dos jogadores que o Grêmio não ganhou do... Traz o Gorosito aqui. Se a gente não ficar enchendo o saco, o Gorosito fala espanhol, que é ruim de entender. Mas traz o Gorosito pra cá e bota ele a treinar o time do Grêmio, senão vai jogar melhor que tá jogando o Grêmio hoje. O Gorosito pegou... Se o Mano Menezes treinasse o Aliança Lima com o Barcos e com o Guerreiro, tu acha que o Aliança Lima estaria ganhando do Boca, estaria ganhando do Grêmio, teria feito jogo duro com o São Paulo no Morumbi? Pelo amor de Deus, gente. É óbvio que não. O Roger trabalhou bem, o Mano Menezes trabalhou mal, o Grêmio só Não é perde e só o isso. Inter ganha, é isso. Gente, se fosse fácil assim, tava tudo resolvido. Daí tu já sabe o treinador que é bom, bota aqui e joga. Pega a escalação do Inter ontem, tá? Rocher, ele chegou quando em Porto Alegre? Tu Quando é quer que o a Rocher data chegou? exata, eu vou pesquisar pra ti. não 23. precisa. 23, Não precisa. o ano de 23. Aliás, 23, segundo semestre. lembram que chegou na semana, né, da demissão do Mano, estreia do Cudê, e o Cudê botou de titular. Tá. E as informações que saíam do Beira-Rio de que com o Mano o Rocher não ia chegar e já ser titular. É bom lembrar Rocher, disso aí. Aí o Aguirre, que chegou depois. O Vitão chegou quando no Inter? 22. Aí o Vitor Gabriel é da base e o Bernabé chegou quando no Inter? Passado. Aí os volantes do Inter. Quer saber quando chegaram também? Não, é que futebol não adianta. Se fosse fácil, se fosse uma barbadinha, vai ali e monta. Isso é o Grêmio que acredita Tá, mas o que tu quer dizer com isso? Que são Quer dizer jogadores que têm o Inter continuidade? o Inter é um time estruturado. O Alan Patrick tá aqui desde 23. O Inter é um time estruturado. A gente pode discutir. antes, Ou 22. Entendeu? O Inter é um time estruturado. Que tem problemas, sim. Tem dificuldades, sim. Pode ter gastado meio mais do que deveria. Tá tudo certo. Mas é um time que tem uma espinha dorsal igual. Sabe quem é em relação ao Alan Patrick? Sabe qual é o jogador que se mantém há muito tempo no Grêmio? O Vijaçante. O que vocês acham de botar o Vijaçante e o Alan Patrick na mesma frase? O Grêmio, ele conseguiu segurar o Vijaçante e o Inter segurou o Alan Patrick. É um negócio assim, eu não estou querendo absolver o Mano, pelo contrário. Eu só estou dizendo, vamos parar de tentar encontrar em algo divino a solução para os problemas do Grêmio. O problema do Grêmio é de gestão. O Grêmio avalia mal as suas coisas. Eu peguei aqui as escalações. O meio-campo do Grêmio, eliminado em todos os jogos, tinha Dodi em todos os jogos e Vijaçante em quase todos. Quando não teve o Vijaçante, teve o Edenilson. O Edenilson jogou 7 anos no Inter e saiu de lá porque não ganhou nem para o ímpar. Por que ele foi contratado pelo Grêmio? Quem é que teve a ideia de contratar o Edenilson? Essa merece explicação. Entendeu? daí que é Aí tu vai dizer o seguinte, o Edenilson não é desprezível. Não é. Mas não precisa ser contratado pelo Grêmio depois de 7 temporadas no Inter e saiu daqui sem ganhar um para o ímpar. E continua sem ganhar para o ímpar no Grêmio. Por quê? Porque ele deveria ser o 18º jogador de um grupo de jogadores. Quais são os principais jogadores técnicos do Grêmio? Vocês pararam para pensar? Os principais jogadores do Grêmio Bright hoje, White, o Kiko Kahneman, que Oliveira. está com 1000 dificuldades, que é o grande líder do time, e tem 1000 virtudes, mas a gente sabe que já passou do melhor momento dele. Os outros é o Bright White, o Kiko Oliveira está começando a carreira, ele tem 22 anos. mas vai ser destruído. Não. Vai ser, é o que eu falei antes do investimento. Vai ser destruído. O Kiko Oliveira, a gente pode discutir. Ontem, por exemplo, o Mano tirou ele. Aliás, o lado dele é o lado direito, tá jogando pela esquerda. Né? Isso, está sendo improvisado também. Então, vocês se deram conta quais foram os expoentes técnicos do Grêmio ontem? Um menino de 18 anos que devia estar jogando o Campeonato Sub-20 e que está jogando profissional porque o Filipão chegou há um mês atrás, olhou um jogo e disse, esse menino aqui é bom jogador. Vamos botar ele lá. Ninguém tinha visto que o Riquelme era bom jogador. O CCD que olha no YouTube do Grêmio TV os jogos do Sub-17 sabia. Ficou me enchendo o saco. Olha lá o Riquelme jogando. Quantas Chegou um vezes dia eu te pra mim, disse isso? lembra? Vai lá olhar ver. jogar.
Aí o Grêmio não sabia, porque o Grêmio não se comunica com a base. Ontem o treinador do Sub-20 que foi demitido, ele deu uma entrevista. Tu viu ontem? Conte. Ele falou pro REC lá, deu uma entrevista pro REC. E aí ele... Te mandei. Isso. Aí ele deu uma entrevista. Aí ele disse que... Ele disse que tentou conversar com a comissão técnica do Quinteiros. Não, tentou ver treino. Isso, pra ver os treinamentos, pra tentar ver como é que o time dele jogava, pra ajeitar mais ou menos o time dele, né? De repente algum jogador pudesse subir já encaixado com a ideia de jogo. E ele foi proibido de assistir os treinos do Quinteiros. Treinos do Mano, ele profissional. viu? Não, aí depois ele disse, e pior, sabe o seguinte, que com o Renato era pior ainda. Diz que quem estava com o Renato antes dizia que era pior, que o Renato também não permitia. Então, o Grêmio não permite que o treinador do Sub-20 assista treino do profissional. Isso não é uma denúncia. Isso é o seguinte, César, isso aí não é uma decisão da comissão técnica. Mas né? é clube. Isso aí é o presidente chegar lá, não, só um pouquinho. Vocês estão brincando. Vai estar aqui dentro, aqui assistindo. Acabou. Que isso? Entendeu? E seja Renato, seja Quinteiro, seja Mano. Gente, o treinador do Sub-20 não assistia treino porque era proibido de assistir a treino. Isso tem que entrar, botar uma placa assim e dizer o seguinte, gente, pelo amor de Deus, peçam desculpa e saiam. Todos vocês peçam desculpas. Desculpa, gente. Pô, não deu, tentei, não deu. E saiam. Alberto Guerra, dirigentes de futebol, executivo de futebol. A parte executiva, Luiz Vivian, Rudolf, Círio Quadros, que é da base, o outro lá, o Barleta, por favor, acabou. Acabou, o trabalho fracassou. Ninguém está se dando conta. O treinador do Sub-20 foi proibido no tempo do Renato, no tempo do Quinteiros. Não sei se do Mano é, porque não falam do Mano. O Filipão teve que ir na base para achar um jogador que hoje é o expoente técnico do time. Um mês atrás ele estava dormindo em casa, os caras ligaram para ele jogar um jogo. Peçam desculpas e saiam. E fez gol contra o Luquenho ainda, né? Fez o gol, é. Isso, Naquele jogo. da única vitória do Mano em 6 jogos na O Salve Sul-Americana. entrou ontem? Não, o Salvo tá machucado, vai ter que operar. Tá machucado. Mas não faz diferença, Fez porque uma o cirurgia treinador ontem de disse uma que ele e o luxação Cristaldo no não resolviam os problemas, então não vamos lamentar. Se o Gonçalo precisar de tipó, eu tenho duas lá em casa. Comprei demais. Eu tenho uma ainda empresta também pra guardada. ele? Eu comprei demais. Mas Muito tu tem só bem. pro lado esquerdo? Porque eu tenho pro lado direito. Tu teve uma luxação no ombro também, não foi? Tive. É, parecida com a lesão do... Mas eu acho que a Gonçalo. dele deve ter sido um pouquinho mais grave, É, porque o cara talvez. caiu em cima dele. Eu só tenho medo que daqui a algumas semanas a gente comece a discutir, o Riquelme não é tudo isso, o Alisson não é Se tudo jogar, isso. é boa. Sabe, boa. porque Tô alertando tá- agora. todo mundo hoje Muito é menos obrigado, do que Munari. é. Muito obrigado. Todo mundo é menos do Muito que obrigado. parece menos. O Grêmio tá destruindo meias, desde 2021. Destruindo. Todos os meias que jogam no Grêmio são destruídos. Nenhum joga. Nenhum serve, nenhum marca, nenhum arma, nenhum nada. Todos eles. Todos os meias. Porque não tem volante. Ontem, eles não davam um passe daqui na Cacau ali. Eles não conseguiam dar. Mas quem é Cacau? Onde que Entendeu? está Cacau? Tá ali ela. Cacau Entendeu? Show! Cacau Cacau Show! Show. Entendeu? É o Cacau Show. Eles não davam. Tá, você tá passe. passando muito do tempo de debate e a trend do momento vai falar do Sub-20. Tu tá emocionado. Não, eu tô querendo seguir o roteiro. Tô te sentindo emocionado. Olha aqui, ó. O craque do jogo de ontem foi eleito Alan Patrick na partida contra o Santos, pela jornada da Rádio Gaúcha e também na transmissão da TV Globo. E aí eu quero saber se ele vai ser essa principal peça na retomada do Inter no Campeonato Brasileiro, justamente na reação que o Inter pretende ter para subir na tabela de classificação. E também se ele pode ser poupado no domingo, priorizando as Copas, Vaguinha. O que tu acha? Alan Patrick? Isso. Negativo. Sem poupar no Brasileirão? Negativo. Precisamos ganhar o jogo. Eu acho que o Roger pode fazer a administração ao longo da partida. Mas o Alan Patrick... Eu apontei aqui a coincidência que o Alan Patrick cresce nos segundos semestres. 2022 foi assim, depois de um trabalho de fortalecimento. 2023 foi assim. 24 também. E agora a gente está vendo que em 2025 ele está crescendo no segundo semestre. Ele precisa de ritmo e ele não pode, na minha opinião, não pode ser preservado. A administração tem que ser feita durante o jogo. Ao contrário, ele não pode jogar domingo, ele tem que estar 100% quarta, rapaz. Ué, mas tu vai querer ele cansado contra o Fluminense?
Vaguinho, me responde, tu quer ver cansado contra o Fluminense? Não, ele não vai cansar. Claro que vai cansar de Não jogar vai, domingo. ele tá forte. Olha. A administração... Cara, o Inter tem que pensar no Campeonato Brasileiro ainda. O Inter não vai ser campeão brasileiro. Não tem preservação de A Copa do 5, 6 Brasil tu briga jogadores. pelo título. Não tô dizendo que vai ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil tu tem chance. Agora ainda não tô dizendo. Tá? Agora ainda não tô. Copa do Brasil é uma competição que tu tá brigando, tu tá na briga pelo título. Se tu tira o Fluminense, é uma rodada de Copa do Brasil que tem Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e Flamengo. E tem Inter e Fluminense. Então, 3 grandes certamente já caem agora nas oitavas. E tu tem, por exemplo, um confronto Vasco e CSA, que vai passar um time ali que não é difícil se tu for enfrentar ali na frente. Eu acho que o Inter tem que olhar com muito carinho para a Copa do Brasil. E esse jogo aí, sinceramente, eu não colocaria o Alan Patrick contra o Vasco. Eu acho que seguraria ele, seguraria o Bernabé, seguraria o Borré. Ontem, aliás, falando sobre, até para elogiar, porque a gente critica bastante, fez um belo jogo ontem o Bruno Henrique, tá? Até alguns desarmes em cima do Neymar. O Bruno Henrique foi bem, o Thiago Maia foi bem, mas o Bruno Henrique fez, assim, em muito tempo, o melhor jogo nele, entra nisso do que o CCD falou do volante, né? Quando o Thiago Maia e o Bruno Henrique foram bem, aí eles favorecem também para o Alan Patrick, Isso né? é um problema do gaúcho. O volante bom é o que desarma. O futebol de hoje não é o que desarma o volante. Desarma bom. e joga. O que precisa fazer o volante hoje é jogar. Hoje em dia, quando o time ontem, Vaguinha, recuou um pouco, tá? Ele recuou mais no segundo tempo, o adversário recuou. O Grêmio saía jogando, aí os laterais espetavam bastante lá para tentar criar número lá na frente. E a bola ia, então, dos zagueiros e batiam nos 2 volantes que estavam à frente, o Dodi e o Vijaçante. Essa bola não ia para frente, ela batia neles e voltava para trás. E aí o Wagner Leonardo pegava essa bola e jogava lá no extremo, tentando jogar tanto o Kahneman para um lado, tanto o Wagner Leonardo para o outro. Aí o cara dizia, pô, ligação direta. Sim, tu tem uma parede na frente, são teus 2 volantes que marcam teus zagueiros, eles não marcam os caras do outro time, porque eles não jogam. Aí entrou o Edenilson. Aí a primeira bola que o Edenilson pegou, ele sai em direção ao meio-campo do Grêmio, assim, ó, a intermediária já para a linha defensiva do adversário, e ele erra um passe. Esse que ele viu foi dele. Ele erra um passe de 3 metros, que ele tenta dar, assim, que nem é tão para frente, é meio lateral, assim. Acabou de entrar, né? E na hora eu ainda digo pro Maurício, olha o volante tentando jogar pra frente. E eu falei antes do Edenilson errar o passe. E o Maurício, viu? Começamos falando do Alan Patrick, terminamos no Edenilson. Mas é que o CCD não, puxou é que- a brasa pro assado dele. Não, é que nós falamos do Bruno Henrique. Foi melhor ontem do que vinha sendo. Volante faz meia jogar. Volante faz meia jogar. Não, eu não vi esse crescimento do Bruno Henrique, tudo bem. Mal. A jogada que o Alan Patrick dá o passe pro Carboneiro fazer o gol, ela é construção de saída de bola rápida do Rocher no Aguirre, que faz a transição arrastando da defesa para o campo de ataque. É ele que faz a transição. E aí ele entrega a bola pro Alan Patrick e o Alan Patrick dá um passe. Você achou o Bruno Henrique mal ontem? O Bruno Henrique do tem- que perto que vinha sendo foi melhor. O Bruno Henrique tem que ser reserva do Inter. Simples. Esse é o ponto a ser corrigido no time. Vai faltar intensidade, vai faltar qualidade quando precisar. O Inter parece estar contratando aí agora, vai chegar o uruguaio. E a gente vai falar dele em seguidinha. Antes, só vou dar uma passadinha aqui nos comentários da galera no nosso chat. O Cacaio Almeida. O Alan não pode ser poupado, então não quer saber de o Inter não colocar em campo no Brasileirão o Alan Patrick em função das Copas. Leonardo Semblano, óbvio, deixa o Alampa em casa de pantufa. A galera não concorda exatamente sobre poupar ou não o Alan Patrick, né? O Vitor sugere o seguinte, deixa o Alan nos primeiros 30 minutos e depois bota o Tabata no lugar, vamos ver. Pois é, o Tabata até que diz que quer fazer essa função também, né? Bruno Ribeiro, Alan Patrick joga meio tempo, o time ainda precisa pegar ritmo de jogo. E o Gustavo Paludo tá de sacanagem, Limunari, Bruno Henrique errou tudo mais uma vez. É a opinião da galera no nosso chat aqui na live do YouTube. Não foi o Paulo Roberto Falcão, não é isso. É de que foi melhor em relação ao que ele vinha jogando. Ah, tá bom, entendi. Mas assim, o Alan Rodrigues chega, se chegar e tiver no bid, tem que jogar, óbvio. Muito bem, falando nisso, vamos dar uma atualizada para vocês nos negócios da dupla Grenal, porque o Vaguinha já deu a manchete por aí. O Inter tá com muito otimismo na contratação do volante Alan Rodrigues. Não se confundam, já chegou o lateral Alan Benítez, tem já no time o Alan Patrick e vai chegar o Alan Rodrigues. E o Grêmio anunciou oficialmente o Carlos Vinícius, centroavante,
47º reforço da gestão Alberto Guerra. E aí, o que podemos esperar desta dupla? Eu vejo, falando lá do Grêmio aqui, um jogador que pode agregar, né? Pode agregar, se junta. O melhor atacante hoje, o mais efetivo hoje, está sendo o André Henrique, né? O André Henrique ontem entrou bem. Mas esse jogador chega num estágio melhor e a gente torce que ele dê certo. É uma característica um pouco diferente dos dois atacantes que o Grêmio tem. Eu acho que ele vai ser titular do Grêmio até. Eu acho que ele vai ser e acho que talvez, se ele estiver bem fisicamente, ele vai entregar gols aí. O Grêmio precisa. Não é o problema maior do Grêmio, né? O problema maior do Grêmio é na construção do jogo, né? Nos volantes e no lateral direito. Que parece que as coisas estão se movimentando também. Então, sinceramente, eu torço que ele chegue aqui e tenha tranquilidade. O ambiente vai estar melhor, porque o Grêmio vai ter um jogo por semana. Agora falta só o Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio foi tudo que a gente já sabe. O Grêmio foi eliminado pro Aliança, pro Godoy Cruz e pro CSA. Tá tudo normal lá, né? Eles acham que tá bom. O presidente Guerra disse que faz parte. O Grêmio não está acostumado com isso. Mas eu torço para incoerência na análise do Grêmio. Porque ou o Mano ele é o culpado porque não tira o que o time pode, ou se ele não é o culpado porque o time é insuficiente, quem montou não deveria estar ali, né? Não pode ficar os dois. Opa! Ou, assim, não é que tem que demitir o Mano, beleza. O Mano não tem culpa. Falando de contratações. Porque o elenco mas vai contratar quem contratou esses caras que também nós chegamos a uma conclusão que o treinador não pode. Assim, a conclusão do Grêmio. O Mano não tem mais o que fazer porque o elenco é fraco. Aí, não, então nós temos que contratar. Quem é que vai contratar? Quem montou o elenco fraco. É isso. Como é que vai dar certo? É isso. Tá a esperança de que acerte, né? mas Sobre o Alan Rodrigues, Kelly. Sobre o Alan Rodrigues, né? O uruguaio do Argentino Júnior. Ontem o César Luiz Merlo, que é o jornalista argentino que acerta quase tudo. Acerta não, ele tem informações sobre tudo, né? Trato hecho. Trato hecho, né? O contrato fechado, assinado. Ele colocou ontem que fechou, tá? Por 80? Ele falou 5 milhões de dólares por 80%. Por 80%. Aí depois lá em São Paulo, o Inter falou as fontes do Felipe Duarte falaram que não era esse valor. Que é 4 de dólares por 80%. Bom, enfim. Mas ainda não há concretização do negócio, tá? De acordo com o Inter. Esse jogador, eu acho que ele vai ajudar, tá, Kelly? Não é o melhor volante da América do Sul, mas eu acho que ele vem para ajudar e para dar uma dinâmica diferente pro meio de campo. O Inter tem sentido, apesar das 3 vitórias, o Inter sente um pouquinho a falta de fôlego no segundo tempo dos jogos. E aí o Roger precisa trocar, e aí quando troca perde em qualidade e não tem entrosamento, e aí fica um pouco mais complicado, mais difícil. Então eu acho que esse Uruguai aí pode nos ajudar. Pode nos ajudar. Até porque eu sei que o D'Alessandro conhece o jogador e tem o aval do D'Alessandro, que lá no departamento de futebol do Inter é um dos poucos que conhece de bola. Muito bem, resultado conhece muito de da bola. nossa enquete do dia, que perguntou o seguinte para vocês: Mano Menezes corre risco de demissão após a eliminação na Sul-Americana? 55% acreditam que sim, 45% votaram que não. E antes de ir para a nossa trend do momento, eu quero saber a opinião de vocês. Mano Menezes, tá correndo risco no cargo? Nenhum risco. O diagnóstico do Grêmio é que os caras que contrataram foram incompetentes. E o problema não tá no treinador. Cezinha, futebol... Poxa, Cezinha. Não, Cezinha. Cezinha, tu tá nessa há mais tempo que eu, Cezinha. eu acho que ele não corre risco. Esse é o discurso. O primeiro homem a cair hoje... antes de cair o treinador... Se perder no final de semana pro Palmeiras, tomar um sapeca e aiá lá, que não é ruim, não é difícil de acontecer, né? Um 3-0 lá. Não é difícil. Não, pro Palmeiras não. Não é difícil. Tomar um 3-0 lá no tapetinho. Não gostei lá do Palmeiras contra o Fluminense ontem. Tava com o monitor, eu não gostei. Mas ganhou o jogo, né? Mas não mereceu ganhar o jogo. Não mereceu. Mas enfim, isso é outra coisa. Tu toca 3-0 no Grêmio lá. Não é fora do comum. Já muda o diagnóstico. Muda o diagnóstico, que isso? Olha o trabalho do Mano. Será que eles não estão vendo que o trabalho é ruim também? Os jogadores são ruins. Não, eu concordo contigo. Não vai adiantar só trocar o treinador. Nós estamos trocando de treinador há 1 ano e meio. Não. Não trocou de treinador há 1 ano e meio. O elenco do Grêmio mudou todo esse ano. Esse é o segundo treinador só.
O Grêmio, esse O time... Inter trocou de treinador no ano passado e deu resultado. Esse time do Grêmio... Invariavelmente, as trocas, elas são é que pra assim, melhor. O Grêmio contratou um treinador que há muito tempo não trabalha bem. Bastava olhar os últimos trabalhos que saberia o que estava acontecendo. Eu estou conversando com pessoas de São... Eu tenho até uma conversa com uma pessoa do Corinthians, tá? Que eu estava até vendo hoje de manhã a conversa que a pessoa perguntou para mim, abriu. O Grêmio vai mesmo fechar com o Mano? E aí eu respondi, parece que sim, tá tudo encaminhado. É uma pessoa que trabalha com futebol no Corinthians. E a pessoa disse assim, nossa, a passagem aqui foi terrível. E eu disse, e incrível é que aqui no Rio Grande do Sul, 98% das pessoas acham uma boa. E a pessoa que trabalhou me respondeu, não viram o trabalho no Corinthians. Essa pessoa mandou mensagem ontem, depois do jogo, dizendo os 98% já mudaram de opinião. E eu disse, olha, uns 8 só tem 90 que ainda defende. Tá, mas tu acha que ele tá correndo risco, Munari? Não deveria ter sido contratado, né? Agora, quem contratou... O Mano Menezes foi contratado pelas mesmas pessoas que contrataram o Amuso, o Kelly. Lucas Esteves, né? Então o Gemerson. Kelly. Gente, saiu do mesmo lugar, da mesma ideia. Não adianta futebol se tu não dá resultado, troca. E ainda mais numa situação como essa, de um cenário terrível que se apresenta. Palmeiras, Fortaleza e Fluminense a sequência do Grêmio. Palmeiras, Fortaleza em casa e Fluminense fora. 2 jogos fora. O Grêmio vai fazer quantos pontos aí? Se o Grêmio fizer 3 pontos aí, é muito. Imaginem a minha vida. Nos próximos 2 sábados, o Grêmio joga às 21 horas. Vai ser intensa a tua noite, CCD. 1h eu chego em casa. Grêmio, pelo amor de Deus, me dá uma ajudinha, Grêmio, uma ajudinha, Grêmio, por favor. Isso daí vai ser recortado, vai ser levado lá pro vestiário pra ver se alguém se compadece do sofrimento do CCD, né, minha gente? Olha ali, tá pedindo aos céus uma ajudinha pra, quem sabe, né, o seu time dê alguma resposta dentro de campo. Vamos pra nossa trend do momento e falar do Brasileirão Sub-20. Roda a vinheta. O Inter acabou rebaixado no Brasileirão Sub-20 depois de levar 4-2 do Santos no estádio Paços da Areia. E o Grêmio, que perdeu para o Vasco por 2-0, conseguiu escapar. A gente falou ontem que ainda está tendo a discussão, né, na CBF sobre o rebaixamento na categoria de base e tudo mais, especialmente aí no Brasileirão Sub-20. Isso vai ficar para os próximos capítulos, mas eu pergunto para vocês, essa marca parece que já está na paleta do time, né? Que foi rebaixado. Não, o carimbo tá aí, como disse o César, tá aí o carimbo e é mais uma marca negativa na gestão a Alessandro Barcelos, que prometeu tudo sobre categorias de base e entregou nada. Eu faço a ressalva aqui que categorias de base, o objetivo principal, na minha opinião, é formar jogador e fornecer jogador para o time de cima e gerar receita com futuras vendas. E o Inter fez isso esse ano com o Gabriel Carvalho, tá subindo aí o Ricardo Matias, tem o Luiz Otávio que está entrando agora, o próprio Vitor Gabriel, que é uma prospecção, que não deixa de ser um trabalho de base. Ok, mas a gente esperava mais de categoria de base do Inter. Muito mais. Muito mais. E em termos de resultado, inclusive, não aconteceu. 11 horas da manhã, tá? O Inter tá voltando, acho, de Santos. E a direção toda de futebol esteve lá em Santos. Óbvio que eles têm que cuidar do profissional, mas é chegar em Porto Alegre e fazer uma reunião e deu, né? O trabalho está sendo feito em Alvorada, ele acaba agora e começa um novo. Não sobra ninguém lá. Ninguém. Depois de uma campanha como essa, não sobra ninguém, desculpa. Tá todo mundo fora, a reformulação tem que ser completa também. Essa relação, o Vaguinha toca num ponto, eu acho sempre importante, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso. Só não se pode condenar jogador nesse momento. Eu escrevi sobre isso na minha coluna. Não dá para condenar os atletas. Não pode condenar jogador. Apesar que tem uns bagrinhos lá que não merece jogar com a camisa do Mas Inter. é que historicamente, um time sub-20, Vaguinha, tu vai aproveitar no time profissional 2, 3, é assim. Sempre vai ter jogador suficiente. Sempre vai ter jogador. Tem muitos atletas ali que sequer jogadores vão ser. Então, não condenem. Agora, o Inter ontem jogou no campo do Zequinha. O Inter precisa voltar a se preocupar, algo que o Inter fez de maneira magnífica durante muito tempo. Eu lembro quando o Inter tinha no Beira-Rio e também ali nos Eucaliptos a sua estrutura, tanto de escolinha quanto de categoria de base, e fornecia jogadores sem parar.
O Inter jogou no Zequinha ontem, na grama sintética. O Santos treina na grama sintética. Aí é um jogo desses. Por que jogou lá? Por que a estrutura do Inter... Por que o Inter perdeu a sua estrutura? A gente fala, a flauta no Grêmio era... O Grêmio não tem estádio. O Grêmio tem a arena agora comprada. O Grêmio tem o CT de Eldorado consolidadíssimo, né? Um baita de um trabalho. O Inter não tem um CT. O Inter não tem, é alugado o CT. Se amanhã uma grande rede de supermercado resolver comprar o terreno do dono do terreno lá do CT do Inter, ele compra e o CT do Inter não sabe pra onde vai. Lamentável. E promessa atrás de promessa sobre construção de CT, disso e daquilo, né? Enfim, que o torcedor aprenda também. Assim, eu acho que os garotos não é com eles a conta, né? Não é com eles a conta. É porque quando o Inter em outros momentos perdia na base, a conta era para quem comandava a base, né? Então vamos dar os nomes aqui. Fernando Reck é o diretor da base, né? E tem que falar também do PC de Oliveira, que foi demitido faz pouco tempo, mas fez parte desse trabalho aí, né? O PC de Oliveira, que era lá o coordenador técnico. Então, PC de Oliveira, coordenador técnico, demitido há pouco mais de um mês, quando o Inter já estava na zona de rebaixamento, e o Fernando Reck, que é o diretor da base, são os nomes dos responsáveis pela base do Inter. Mais os dirigentes mais políticos, os políticos, né? também. Que é o Luiz Caldas Milano Júnior, que é um torcedor do Inter que prestou serviços já para o clube, mas ele é o homem responsável pelo futebol de base do Inter. E na minha opinião, a reformulação ela precisa ser completa. Até porque também muito se fala da importância das categorias de base. A gente falou inúmeras vezes aqui no Segue o Fio sobre os técnicos olharem para os garotos em formação e aproveitarem esses guris nas suas equipes. Obviamente que com a campanha no Brasileirão Sub-20 desse ano, muitos vão ficar marcados, mas como os guris bem lembraram, não podem, né, ser responsabilizados pelo que aconteceu. Tem uma estrutura muito maior por trás da base. O Grêmio, a gente acaba falando do Inter pelo carimbo, né, de ter sido rebaixado. O Grêmio chegou uma posição na frente do Inter. O Grêmio ontem tinha 2 meninos, um de 18 e 19, do time sub-20, jogando o jogo principal. Então tu não pode pegar aquilo ali e condenar o... Não, são do Sub-20. O Riquelme jogou no Grêmio muitas partidas do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ajudou o Grêmio a escapar, mesmo que o Grêmio estava na zona de rebaixamento. Sim, é um quando Grenal. Ele desce... Na verdade, a diferença é aquele Grenal que ele ganha, né? Não, ele nem desce, ele tava lá. Tanto é que foi lá que o Filipão... sim, mas depois Entendeu? que tu subir, ele desce pra jogar o Grenal. Exatamente. Então, o Riquelme tava nessa... Na verdade, o Riquelme hoje, ele não é jogador do profissional ainda. Ele não teve aquele meio que o Grêmio bota, também, aquela valorização contratual. Ele não teve. Ele tá numa espécie de transição. Não, ele é da base. O Grêmio é assim, é um gatilho, tá? O Grêmio tem um gatilho contratual em todos os contratos da base. Que o Grêmio informa que a partir de agora o jogador é do profissional. E isso aumenta o salário dele. Eu não sei exatamente o valor. Mas ele faz isso. O Riquelme é da base. O Riquelme é do Sub-20 do Grêmio. E o Sub-20 do Grêmio ontem, eu tive a oportunidade de ver a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. O time Sub-20 do Grêmio é um negócio assim. O Luiz Otávio é capitão do time Sub-20 e jogou ontem na Vila. Imagina. Então, e o Luiz Otávio foi rebaixado. E aí? Sim. Muito bem, vamos para o nosso tempo extra e os 30 segundos finais para os nossos consagrados. Para fechar o Segue o Fio com chave de ouro para os nossos parceiros da Olina. CCD, segue o fio do tempo extra. Quantos litros de Olina, que é uma essência natural, espetacular para digestão, quantos litros ontem de noite? Dormia. Sabe aquele refil grande? Eu dormia assim, ó. Dormi com Olina assim. Viu? Porque era 2 da manhã que tava falando na rádio ainda. Sim, eu fui dormir às 4. Mas eu Meu dormi Deus. assim. O Grêmio, quando dá errado, eu posso falar? Peçam desculpa. Pode. E saiam. Tem que ter nesse momento exatamente esse sentimento. O Grêmio fracassou. A estrutura do futebol do Grêmio fracassou. O Grêmio piorou na mão das pessoas que fazem o futebol. Luiz Wagner, Vivian, Rudolf, estrutura da base, Sírio, Barle... Acabou. Presidente Alberto Guerra, Acabou o teu tempo também. a hora é de pedir
desculpa e tirar todo mundo que fracassou para o Grêmio pelo menos sair de forma mais com honra de uma temporada medíocre, para não dizer outra coisa. Eu deixei o CCD passar um pouquinho do tempo porque o Vaguinho invadiu, né, o espaço do colega, mas... A culpa é dele. A culpa foi dele, concordo contigo. Mas agora sim, Vaguinha, vai tu, segue o fio do tempo extra. Ai. Alan Patrick, muito obrigado por jogar no Internacional. Como é bonito ver o Alan Patrick jogar, desfilar. Essa reação do Inter no Campeonato Brasileiro passa pelo crescimento do camisa 10. Mas, gente, o Inter está atrasado no Campeonato Brasileiro. E o Inter precisa melhorar. E vem Copa aí. Copa do Brasil na quarta que vem. Então, todos atentos, com o foco totalmente voltado para Brasileirão e depois Copa do Brasil, para seguirmos olhando para cima. Muito obrigada, Wagner Martins. Cristiano Munari, segue o fio. O futebol, ele aceita muitas teorias, muitos discursos, né? Sobre jogadores, sobre trabalhos anteriores, só que o campo, ele mostra. Então, o trabalho, quando ele é ruim, ele aparece no campo. Hoje a gente está exaltando o Alan Patrick, né? Eu estava vendo a cotação GZH. Enquanto teve pernas mais ou menos meia hora, teve lucidez e criatividade, mas cansou cedo, entregando aquém do que pode, nota 5,5. Isso é o Alan Patrick na eliminação do Inter pro Melgar, treinado por Mano Menezes. Nesse dia aqui, dia 11 de agosto de 22, se tivesse segue o filme no dia 12 de agosto, a gente estaria debatendo que o elenco do Inter... o Alan Patrick não é tudo isso. Quando o jogador é mal treinado, ele parece que ele é muito pior do que ele é. Quando ele é bem treinado, ele joga mais. Muito obrigada, Cristiano Munari. Valeu a companhia de todo mundo. Não esquece, antes de sair aqui da nossa live, de deixar o teu like. Amanhã a gente está de volta para um super sextou aqui no Segue o Fio. E a gente espera pela companhia de todos vocês. Beijo grande e até amanhã. Lá, ó. Tchau, tchau. Gol do seu time nos melhores lances da rodada ou quando a seleção entra em campo. Se há futebol, a Fatal Model está presente. Já são mais de 10 clubes patrocinados e 722 jogos com a nossa presença nos LEDs. Por quê? Porque o futebol não fica só dentro do campo, ele rompe fronteiras. E a Fatal Model também. Fatal.